Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo e neste vídeo daremos continuidade no assunto que estávamos falando no primeiro vídeo, que é a respeito da maldição hereditária. Existe ou não existe essa tal maldição hereditária? Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu lhe aconselho que assista, para que você não tenha ou tire conclusões precipitadas, tá bom? Dando continuidade ao assunto de onde nós paramos, eu quero dar um exemplo de vida, uma experiência pessoal. Quando eu era mais novo, mais jovem, eu fiz coisas erradas, pratiquei coisas erradas. E detalhe, meu pai não ensinou nada daquilo que eu fiz de errado. Eu não vi meu pai fazendo nada daquilo. Muito pelo contrário, meu pai sempre foi exemplar. Minha mãe sempre foi exemplar. Me deu uma boa educação, me ensinou o que era certo e o que era errado. Me exortava. E o que eu fiz? Tudo ao contrário. Isso foi maldição hereditária? Se eles não fizeram, meus avós não fizeram, meus bisavós não fizeram, por que eu fiz? Então já começa dando uma quebrada por aí. Existem casos de que o filho praticou o que o pai praticou, de que o neto praticou o que o avô praticou, enfim. Mas isso diz respeito de questões comportamentais. A pessoa replicou aquele erro ou aquele pecado. Claro que existe uma parcela aqui da influência maligna, porque a Bíblia diz que ele veio para isso mesmo. Ele veio com essa intenção. Mas não que existe um espírito maligno que persegue a família de gerações em gerações. Nada disso. Isso não dá força à doutrina da maldição hereditária e nem para que haja uma quebra de maldição hereditária, principalmente na vida daqueles que aderiram à fé, que já confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se não vejamos, olha o que a Bíblia diz na Epístola de Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número... Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. Então as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Que maldição é essa? Existe maldição? Diante de um texto desse, como que eu consigo ainda defender a suposta doutrina de maldição hereditária? Se eu estou em Cristo, eu fui feito uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E olha o que a Bíblia também diz, na primeira epístola de João, capítulo 5, no versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, se eu sou de Deus, se eu sou nascido de Deus, o maligno não me toca. E como que diante também de um texto desse aqui bíblico, eu vou ainda apoiar a suposta doutrina da maldição hereditária? Como? Se agora eu estou em Cristo, se eu pertenço a Deus, quer dizer que ainda existe um espírito que vai perseguir minha vida? A partir de então, eu confessei a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e eu também quero ler mais um texto, Romanos, capítulo de número 10. Vamos lá? É bom a gente ver isso dentro do contexto bíblico e analisar para que a gente tenha base dessas interpretações e fazer uma boa exegese. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação.
Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, eu creio nele, a Bíblia diz que eu serei salvo. E como que diante de textos desses aqui eu ainda vou continuar, mesmo assim, defendendo a suposta doutrina da maldição hereditária? O que acontece daí então na vida daqueles que aderiram à fé em Cristo Jesus, confessaram a Ele como seu único e suficiente Salvador? Primeiro, a conversão. Existe o que agora? A santificação. E no processo da santificação, existe a prática cristã, a leitura da palavra, obediência, prática da palavra de Deus, oração, jejum, uma vida de renúncia. Agora, dizer que eu ainda terei que ser submetido a sessões de quebras de maldições, encontros, como alguns dizem, encontros tremendões de quebras de maldições. Por exemplo, existem casos de pessoas que participam de determinados encontros assim, são orientadas a não falarem para ninguém o que aconteceu no encontro. Como assim? Será que é uma organização secreta? Então, isso beira ao espiritismo, ao sincretismo, que é uma mistura de crenças, alguns rituais que não condiz com o contexto bíblico. O que é isso? A Bíblia não nos dá base para esse tipo de prática ou esses tipos de rituais. Isso se formula heresia. Não existe quebra de maldição na vida do cristão. Ele está em Cristo. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca, gente. Mas nós sabemos quais são os reais motivos ou intenções dessas pessoas. Eles querem lucrar com essas coisas. Fazem cursos, encontros, sessões de descarrego, dentre outras coisas. Notamos que essas doutrinas estão no mesmo bojo da teologia da prosperidade, que ensina outras heresias, dentre essa. Então nós temos que tomar cuidado. E você sabe o que é mais terrível diante disso tudo? É que a maioria é enganada e segue esse tipo de doutrina e de ensinamento por falta de conhecimento bíblico, de conhecer a Deus, que é o que a Bíblia nos ensina. Então, tome cuidado. Tome cuidado com esse tipo de coisa, porque o que eles querem é ganhar muito dinheiro. Criam amuletos, espécie de amuletos ungidos. Olha, compre a rosa ungida, o sal ungido, o sabonete ungido, leve para sua casa, coloque sobre a pessoa, coloque sobre o objeto, que a maldição vai ser quebrada. Mas nada disso é de graça. Você tem que pagar. E às vezes tem que pagar muito. E também pessoas são submetidas ao terror. Você tem que fazer, senão a maldição vai se agravar sobre a sua vida. Cuidado com isso. Espero ter sido claro e que você continue pesquisando sobre o assunto. Não é só porque eu falei, porque eu disse, não. Continue pesquisando, peça sabedoria a Deus, seja um assíduo estudante da palavra de Deus, tá bom? Não deixe de seguir nossos perfis nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii também, e nem nosso canal lá no YouTube. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.